Olá, seja bem-vindo a mais um resumo semanal de notícias. Meu nome é Fernando Franklin, aqui da Maril Franco Corretora, e venho trazer para você tudo o que aconteceu de mais importante nessa última semana. Um apanhado geral das notícias que impactaram lá fora, internacionalmente, aqui no Brasil de forma nacional e, obviamente, o mercado como um todo, trazendo os indicadores e os fatos relevantes do mercado. Bom, sem muita delonga, indo direto aos pontos, lá nos Estados Unidos, começando com as notícias internacionais, teve a criação de 372 mil vagas de emprego, né, em junho. Isso saiu no notícia de hoje, que ficou acima das expectativas, ponto muito importante e interessante aí para a economia americana. Mas a taxa de desemprego, né, ficou estável ainda em 3,6%. Quando a gente pega, está ainda uma outra notícia que impacta diretamente, que é a avaliação da Fitch, que saiu reafirmando o rating de AAA, né, para os Estados Unidos, mas alterou a perspectiva de negativa para estável, o que é um ponto positivo. A partir de agora, a Fitch espera que a situação se mantenha pelo menos por um período até a próxima avaliação. Passando para a Alemanha, a gente teve lá a informação da produção industrial, né, que ela avançou 0,2% em maio ante abril. A gente falou da produção industrial de alguns países lá na semana passada, né, e esse é um ponto importante. Vamos falar também da produção industrial aqui do Brasil daqui a pouquinho, né, então fiquem de olho, porque é um indicador de para onde a economia está indo. Quando a gente segue então agora para o Reino Unido, o Reino Unido saiu uma notícia que chegou a movimentar bastante os mercados, gerou bastante expectativa, bastante comentário, que foi a renúncia do Boris Johnson. O Boris Johnson ele optou por renunciar ao cargo depois de alguns escândalos de sexuais, né, de denúncias sexuais relativas a pessoas ligadas à sua gestão, e diversas pessoas do partido do conservador, né, que é do primeiro-ministro, acabaram deixando o governo. A pressão começou a ficar muito grande e o Boris Johnson caiu, né? O que é o ponto importante? Por que é importante essa saída do Boris Johnson? Temos que lembrar que o Boris Johnson foi o primeiro-ministro que conseguiu efetuar o Brexit, né? Então ele efetivamente conseguiu concluir essa situação que a Theresa May tentou e não conseguiu. Ele está envolvido, né, nessa questão da guerra da Rússia em relação a vários caminhos de sanções para a Rússia, né? Então ele é um dos pontos importantes, um dos pilares que ajudaram aí os Estados Unidos também a dar sanções para a Rússia. Então a saída dele mexe com essa situação. Vale, né, a gente aguardar quem vai ser o substituto e como esse substituto vai se portar, né? Então esse é um ponto importante também. Passando agora para as notícias nacionais, a gente começa aí com finalmente a volta da pesquisa Focus, né? Então, notícia muito boa, porque é um norteador de mercado, é um norteador para a gente entender o termômetro que o mercado está sentindo. A gente sabe que a pesquisa Focus começa de um jeito e termina de outro completamente diferente no final do ano, mas ele é um norteador de termômetro de momento, né? E aí a gente volta a trazer as informações. Por exemplo, trouxe aí o IPCA, né, que foi para 7,96, uma queda em relação ao último levantamento que eles fizeram. O IGPM ficou aí com uma queda também, foi para 12,22 em relação ao último levantamento deles. O PIB 1,51 subindo aí, o PIB brasileiro subindo na perspectiva de mercado também, então ponto importante também para o PIB brasileiro. Aí vale ressaltar também que a gente já tem diversos outros casos de análise que estão divulgando uma revisão do PIB para cima, né? Casos de análise brasileiros que estão revisando para cima, então vale pesquisar sobre isso também quem se interessar. E temos aí o câmbio ficando em 5,09, reduzindo também em relação, né? Não é o menor nível que a gente já teve, mas reduzindo em relação à última pesquisa deles. E a Selic, né, estável em 13,75, né, que a gente está imaginando isso, até porque a gente já sabe que vai ter mais um aumento, né, a gente está em 13,25, a expectativa é que tem mais um aumento aí de 0,5 esse ano, e quem sabe dali para frente se manter estável. E por falar em Selic, quem sabe aí quem manda nisso é o Copom, né, a gente lembra da semana passada que a gente trouxe a projeção do Copom, né, para o IPCA, que falava em 0,89 para o mês de junho, né? Agora nesse mês de julho saiu o IPCA de junho e ele acelerou para 0,67, né? Então foi uma alta pequena em relação
ao que tinha sido o mês anterior e bem abaixo da projeção aí do Banco Central. Então, um ponto muito importante para a gente poder acompanhar também. A gente tem então, o acumulado do ano do IPCA em 11,89, né? Do ano não, dos últimos 12 meses, tá, pessoal? Desculpa. O IGPI registrou uma alta de 0,62 em junho e ficou aí ante 0,69 em maio, né? Então deu uma subida em junho, mas ainda abaixo do que foi em maio, né? Então um pouco mais desacelerada nesse sentido. O IPCS ele acelerou também, foi a 0,69, mês passado tinha sido 0,67, agora na primeira semana de julho. E a produção industrial brasileira ela avançou 0,3% agora em maio, né? Então a produção industrial também mostrando aí mais um termômetro de que a economia está reaquecendo, né? Ainda um aumento pequeno, né, para o mês de maio. A expectativa é que o mês de junho seja, o resultado de junho, quando for divulgado, seja ainda mais forte, né? Pelo menos essa é a expectativa atual do mercado. Passando agora então para o mercado brasileiro, trazendo um pouquinho dos indicadores de tudo que aconteceu aí, né, durante essa semana, dos números em si, né? Então o Ibovespa hoje fechando em 100.289 pontos, recuperamos os 100 mil pontos que a gente tinha perdido na semana passada, durante essa semana, principalmente na data de ontem, né? Mas hoje ela recuou, caiu em 0,44, mas ficando acima de 100 mil pontos. Lembrando que 100 mil pontos é simplesmente um número cabalístico aí, não é um suporte específico, é um suporte mais psicológico do que gráfico, tá, pessoal? Então, mas manteve acima de 100 mil pontos. Na semana a gente fica com uma alta de 1,35, porém no mês de julho a gente já está com uma alta de 1,77. Quando a gente pega o ano de 2022, continuamos aí com uma queda de 4,32. Quando a gente passa então para as small caps, né? Então as ações de menor porte, aquele agrupamento delas fechou hoje em 1.971 pontos, estável praticamente, né? Alta de 0,03. Na semana, uma alta bem forte de 3,02%. No mês de julho, a gente vai para 3,78%. E em 2022, a gente continua com uma queda de 16,65%. Quando a gente passa então para o IFIX, que vê uma estabilidade também, mas em queda hoje de 2,792%. Na semana, no 0 a 0. Em julho, uma queda de 0,13%, então praticamente é estável ainda no mês também, né, mas com uma leve queda, e em 2022 uma queda de 0,46%, né? Então os fundos imobiliários mantendo bem mais ou menos aí no mesmo patamar que começaram o ano. Já as BDRX, né, elas fecharam hoje em 11.597 pontos o índice, né, a 1,32 de queda. Na semana uma alta de 1,52, em julho uma alta de 4,15 e em 2022 uma queda de 24,61. É importante a gente destacar aí a questão do dólar, que a gente vai falar daqui a pouco, né, e do euro, que tem dado uma queda significativa, principalmente no dia de ontem, tiveram uma queda muito forte, mais o euro do que o dólar. Então a gente vai ver alguns cenários aí, né? Então começando aí com o dólar, fechou hoje em 5,3086, uma queda de 1,03. Na semana ele fica em 0,11 de queda, no mês de julho 1,35. Né? Lembrando que a gente estava com uma alta bem forte aí no último mês de junho, né? Então julho já com uma alta mais leve um pouco e nessa semana tentando dar uma reduzida. Mas no ano de 2022 uma queda aí de 4,87. Quando a gente passa para o euro e a gente começa a enxergar uma coisa que fazia muito tempo que a gente não viu, uma disparidade entre dólar e euro muito pequena, né? O euro Petax fechou a 5,4047, estamos falando aí de menos de 10 centavos de diferença entre um e o outro, né? Isso é bem raro, né? E não acontecia fazia muito tempo, e hoje fechando então com uma queda de 0,83. Na semana, uma queda de 2,29, né? Então, a semana o euro caiu, despencou, foi bem forte a queda, né? Então, ponto importante aí também para quem faz as exportações e também importações, né? E olhar essas empresas, é importante lembrar sempre de olhar o câmbio delas. Na semana, fechamos então com uma queda de 2,29 e em julho uma queda de 1,45. Quando a gente passa então para 2022, que fecha, estamos aí com uma queda de 14,53. E aí a gente vê a força da diferença que deu do dólar para o euro, né? Que se o dólar está caindo 4,87 no ano, o euro está caindo 14,53, quase 10% a mais do que o dólar, né? Então por isso explica por que o euro está se aproximando cada vez mais do dólar.
Em sequência, a gente passa agora para os fatos relevantes de mercado. Bastante coisa aí para a gente falar também, mas algumas coisas importantes que mexem com várias empresas, porque são situações de setor, né? Então a gente tem, por exemplo, as instituições financeiras que estão aí de olho na MP do CSL, né, CSLL, né, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, né? Essa MP ela vai permitir uma dedução de perdas com empréstimos ou empresas em falências, né, de empresas com falências ou em recuperação judicial na CSL, e ela vai entrar em vigor só em janeiro de 2025. Na prática, o que é isso? Quando aprovado, quando entrar em vigor, né, se aprovado e quando entrar em vigor, né, os bancos, quando eles fazem empréstimos para uma empresa e essa empresa não paga, né, começa a ficar atrasada e ela está em falência ou recuperação judicial, e aí o banco efetivamente já reconhece aquela perda, ele vai poder descontar isso aí na CCLL, né, coisa que hoje ele não pode fazer. Então, um ponto importante, ajuda ele a pagar menos impostos, e quanto menos impostos a instituição financeira pagar, obviamente mais fácil dela ter um lucro. Itaúsa, mais a informação aí relativa à instituição financeira, mas agora para Itaúsa especificamente, que é uma holding, né? E ela comprou da Andrade Gutierrez 10,33% da fatia da CCR, né? A Andrade Gutierrez liquidou toda a posição dela de CCR, né? E foi um pedaço aí para Votorantim, o restante aí para Itaúsa, mas a Itaúsa fiquei com 10,33% da CCR, né? Então, ponto importante aí para quem vai investir em Itaúsa, sabendo que investir em Itaúsa significa colocar 10% em CCR. Gerdau, né? Significa ter 10% de CCR, não significa colocar 10% em CCR, tá? Desculpa, pessoal. Gerdau, o CAD ele aprovou parceria com a Shell, né, para a construção do parque solar em Minas Gerais. Vai ser 50% da produção que for gerada vai para as indústrias da Gerdau, né, para todo o parque industrial da Gerdau, e o restante vai para a Shell poder comercializar isso aí, né? E por ser uma energia solar, a gente entra aí com diversos benefícios, inclusive benefícios de marketing, de imagem da Gerdau, que pode ajudar aí numa avaliação de ESG positiva para a empresa quando efetivamente isso aí começar, né? Além de, obviamente, a gente espera uma economia com um projeto dessa magnitude, a gente espera que a Gerdau tenha feito seu estudo direito para ter uma economia aí, em custos, né, de energia no seu processo produtivo. Ambipar. A Ambipar ela levantou aí 168 milhões de dólares, né, para listar a Response, que é uma controlada que ela tem lá nos Estados Unidos. Ela vai listar essa Response lá. Para isso, ela fez uma fusão com a HPX Corp, né, e ainda vai ter que ser aprovado em assembleia e tudo mais, mas o processo está caminhando muito positivo. A empresa, inclusive, teve um salto gigantesco no dia seguinte na bolsa, né? Depois voltou a dar uma realizada de preços, e aí vamos ver como que ela vai se comportar daqui para frente, mas o mercado avaliou muito positivo essa notícia. Então, quem tiver interesse em Ambipar, vale a pena aprofundar na informação, né? Então, antes de tomar essa decisão de comprar ou de se manter ou se não mantém a empresa. E além disso, ela também adquiriu 100% da CTA Serviços em Meio Ambiente por meio da própria Responsa, né? Então, ela está captando dinheiro e está fazendo aquisição. E isso aí está dando uma expansão da empresa. É uma empresa que ainda está em planos de expansão e ela tem feito essas expansões muito através de aquisições, né? Então é importante a gente acompanhar esse cenário justamente por causa desses movimentos da Ambipar. Por fim, a gente traz aqui as telecomunicações, né? Saiu uma informação importantíssima para as telecomunicações, aí eu acredito que vale até mais importante para a Oi especificamente, né? Porque a Anatel ela aprovou metodologia de cálculo para migração do regime de concessão para autorização, né? E aí para fazer isso, as telecomunicações precisam necessariamente desembolsar um valor, né, para poder pagar e sair da concessão para autorização. Mas o que isso significa? Isso significa que, por exemplo, para a Oi, que tem um dos grandes problemas, né, a Oi que está em recuperação judicial, um dos grandes problemas da venda dela, de tudo, de encerrar a empresa, é a questão de que ela tem a obrigação de manter aí os orelhões, que obviamente no dia de hoje
né, não dão retorno, né, só geram custos para a empresa. E aí, se ela desembolsar aí cerca de 12 milhões, né, salvo engano, acho que são 12 milhões, né, ela vai poder sair desse regime, né, e vai poder sair do regime de concessão para o regime de autorização e aí tomar suas decisões estratégicas de investimento, né? Por mais que talvez você possa verificar aí a questão da metodologia, se essa é a metodologia adequada, se é justo o valor ou se não é, o mais importante é que agora as empresas tenham um plano B para poder ter uma decisão. Além disso, né, a gente ainda tem na TIM uma reestruturação aí para falar de telecomunicações, um plano de reestruturação da própria empresa, mas esse plano ele vai acontecer lá fora, não muda nada nas operações brasileiras, porém, como a empresa é listada aqui no Brasil, ela acaba tendo que divulgar essas informações e isso aí pode gerar algum tipo de tumulto aí nas ações dela, enquanto as informações estiverem um pouco turbulentas. Bom, pessoal, o que eu tinha para trazer de informações para vocês hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, a gente está sempre aqui à disposição. Espero que essas informações ajudem vocês a investir melhor, a tomar suas decisões de investimento cada vez mais embasadas e, obviamente, a gente está sempre à disposição para poder debater qualquer ideia, tentar trazer mais informações em cima e buscar esclarecer qualquer tipo de dúvida. Qualquer ponto, estamos sempre à disposição. Uma ótima semana de negócio para todo mundo e bons investimentos. Tchau, tchau.